pelo prestígio que dão à visita de um homem tão significativo e tão emblemático para todos nós, que é Eduardo Galeano. Ele vai ficar feliz, tenho certeza. Ele é uma pessoa admirável, simples, e pertence àquele grupo seleto das pessoas com gênio, né? É um grupo seleto, não é muito grande, embora muita gente se incorpore muito lá. Esses são os encontros com o professor, como nós chamamos. Fizemos as adaptações para simplificar, né? Estamos aqui com o Eduardo Galeano. Ele vai conversar conosco depois de fazer uma leitura do livro Espelhos, uma história quase universal, que é o seu último livro e é um dos mais vendidos na Feira do Livro. No final, ele dá autógrafos, aqui mesmo. Nós estamos aqui graças ao patrocínio da Fiat, Copesul Braskem e do Banrisul. A realização é da Signi, o apoio é da Radioativa Produtora e a parceria da organização da 54ª Feira do Livro de Porto Alegre, da Assembleia Legislativa, que nos cumulou já de gentilezas. Estivemos há pouco com o senhor presidente, Alceu Moreira, e foi uma pequena cerimônia simples, mas comovedora. Eu agradeço muito a tudo isso, à Assembleia Legislativa e, naturalmente, aos editores do nosso Galeano, que são os jovens da LPM Editores. Eu disse jovens, Ivan. Muito obrigado. Antes de chamar os convidados, eu queria lembrar que vocês devem acessar o nosso site, www.encontros com o professor, tudo junto, tá falhando um pouquinho, isso acontece, .com.br. Não esqueçam, vocês podem ouvir essas entrevistas em podcast. Na semana que vem vocês poderão ouvir os melhores momentos desta entrevista de hoje. É uma vantagem, a modernidade. Agora sim, o nosso convidado, Eduardo Galeano. Certo? Correto? Por favor, siente-se. Nós vamos conversar com a maior naturalidade, introduzindo depois o trabalho que ele vai realizar e para o qual ele está viajando pelo mundo todo, que é a leitura do seu livro, não é? E que é uma preciosidade, mais uma vez, e disso vocês perceberão com muita clareza. Então nós vamos fazer uma conversa. Tem o microfone? Onde está? Aqui. Olha só, duas pessoas altamente competentes com microfones. Eu acho que tu não tinhas estado aqui outra vez, não? Não lembro. Não, acho que não. Não sei, não. Eu lembro sem esse calor humano. Assim, isso a gente lembra. Essa eletricidade, impressionante. Impressionante. Ele disse lá... É verdade que eu acho que tem certas emoções que não devem ser palavradas. Isto. Palavradas não, porque às vezes o silêncio é uma linguagem mais eloquente do que as palavras. E meu mestre, aquele grande novelista uruguaio, Juan Carlos Onetti, que era muito mentiroso, para dar prestígio ao que ele dizia, citava fontes, por exemplo, da sabedoria chinesa. Então dizia, tem um provérbio chinês que aconselha: as únicas palavras dignas de existir são as palavras melhores que o silêncio. Não era chinês o provérbio, era dele, mas era muito bom. E eu estou de acordo. Então, é bonito, não é? Bonito. Céticos, otimistas talvez não, mas quase, não é?
esses fragmentos todos, que acabam sendo o livro todo, é um modelo de aproximação realmente das pessoas, não é? Sim, uma tentativa de... Tentativa só, tentativa, enfim, de ver o universo através do olho da fechadura. Desde o espaço muito pequeno, perceber a grandeza escondida das coisas. Não? Porque tem essa confusão agora muito frequente no mundo de hoje entre lo grandote e lo grandioso. São duas coisas diversas, muito diversas. Às vezes essas coisas pequeninas têm muita mais grandeza do que as grandes coisas espetaculares. Assim. E eu sou um averiguador da grandeza escondida nas coisas pequenas. Um averiguador das coisas pequenas escondidas. Sim, na vida cotidiana, coisas que parecem nada e que são tudo. Olha. Tu dedica essa atenção na forma de um leitor, na forma de um observador, na forma de um homem silencioso lá na tua Montevidéu, junto à Rambla, perto da Rambla ao menos. Como é que é a tua operação para chegar a esses fragmentos da realidade que são tão significativos? Eu tento limpar os olhos das teias de aranha que a gente tem colocadas por um sistema que nos treina para ser cegos das melhores imagens, das melhores cores, E também limpar os ouvidos para escutar os sons, escutar as palavras que valem a pena, aquelas que são melhores que o silêncio. E então, nada, é só caminhar por aí. Olhar, mas isso é um exercício de formação, não é? Para você ouvir, não basta apenas estar nos lugares, tem que prestar atenção, não é? Sim, também saber que, por exemplo, que as paredes são muito importantes. As paredes são as páginas do livro anônimo que o povo escreve, não? Então é muito importante a parede. Eu sou um grande leitor de livros, mas também de paredes. De paredes? Paredes, os muros, os grafites, as inscrições. O primeiro grafite na história da humanidade foi feito na pré-história, na chamada pré-história, num lugar da Argentina, perto do rio Pinturas. O rio Pinturas chamado assim. Pinturas, em homenagem ao primeiro grafite da história, que são mãos impresas na roca, impresas na pedra. Na pedra. Mãos tintas em sangue, terra, ervas. Pac! Na mão, na parede. Eu esteve aqui. Uma maneira de dizer: eu quero ser mais do que um grão de areia perdido no universo, mais do que um instantinho na memória do tempo. Eu estive aqui. E isso, para mim, é muito importante ver como as diferentes pessoas em diversas cidades deixam essas mensagens para os demais. Não? Então, sou um leitor também porque tem muitos casos de comentários profundíssimos feitos, ninguém sabe por quem. A crítica mais profunda dos meios de comunicação não foi feita em nenhuma universidade, mas num muro de Buenos Aires que eu li, que dizia: nos mean e os diários dizem llueve. Seria: nos mijam e os jornais dizem chove. Essa é uma crítica profunda. Uma crítica profunda. E é uma crítica teológica também profundíssima no muro de Montevideo, que dizia: as virgens têm muitos natais, mas nenhuma noite boa, nenhuma noite boa. Eduardo. Essa é teologia. Teologia, claro. Teologia.
Mas então a gente pode ler as paredes. Sim, e ler todo, ler, escutar coisas que vêm de longe, as perguntas nascidas dentro de ti, que às vezes o tempo apaga, não? Então vou registrando coisas. Ah, você registra. Sim, nesse caderninho. Tem aí? Sim, deve estar por aqui, senão perdi. Sim. Imagina. Está complicado hoje. Mas tá aí, instantinho. Assim pequenininho? Ah, não. Eduardo Galeano. Sim. Aí vou anotando coisas que... Mas ele anota mesmo. Sim. Pensamentos, coisas que escuto, ideias, histórias, sim. Porque senão o vento leva. O vento. Tu gostas do vento, né? Eu gosto muito, mas é perigoso também porque leva tudo. Então, a memória precisa ser, de algum modo, registrada. E nesses caderninhos eu vou escrevendo, vou anotando as coisas. Vocês não acreditam que se puderem ver, olha aqui. E é bom porque cabe no bolso. Sim, E sim. ele não precisa ser explícito e longo, ele precisa fazer um pequeno registro. Sim, é pequeno. E aí a tua memória depois completa tudo mais. Claro. Perguntas. Esse livro é o resultado de perguntas. Assim? Diferentes perguntas. Depois na leitura você vai ver como é que funciona esse mecanismo das perguntas. Mas são perguntas que eu me faço e às vezes demoro anos em inventar uma resposta. Mas continuam aí zumbando dentro da cabeça, no fundo da alma. Tinha um grande educador latino-americano, injustamente desconhecido, Simón Rodríguez, nascido em Venezuela. Foi o mestre do Simón Bolívar. Um homem que deixou palavras que o vento não levou todas. O fogo levou algumas, porque os livros dele foram queimados. Ah, sim. Num acidente, sim. Manuscritos que ele perdeu. Ele andava a lombo de mula por aí pelos caminhos da América, pregando para ninguém. Todo mundo ria dele, o louco Rodrigues. Aí vem o louco Rodrigues de novo. E ele ia semeando filhos também. Ah, sim. Tinha esse costume. Sim. Ah, tinha esse costume. E os filhos não tinham nomes de santos. Se chamavam papa, zanahoria, lechuga. Nomes assim, sim. Banana. E isso não caía muito bem na época, não? 1820, 30, 40, imagina. E ele era um grande educador que aconselhava ensinar. Não ensinar a repetir datas ou nomes, não. Ensinar, dizia Dom Simão, é ensinar a perguntar. Tá, perguntar. E sobretudo a perguntar por quê. Ele dizia, um menino que recebe uma boa educação é aquele capaz de perguntar por quê. Quando a maestra ou o maestro fala de alguma coisa, o melhor da classe é aquele que pergunta por quê. Por quê? Diz, a outra educação fabrica papagaios, dizia ele. Ah, ele dizia isso? Sim. E increpava, denunciava os donos do poder que tinham sequestrado a independência da América Latina toda. E dizia, vocês que copiam tudo que vem da Europa, dos Estados Unidos, por que não copiam o mais importante, que é a originalidade? Era louco. Era louco, Dom Simão, completamente louco. Evidentemente, morreu na solidão mais absoluta. Tem uma última frase que ele escreve, terrível, que diz, eu quis fazer da terra um paraíso para todos e a converti num inferno para mim. Terrível. Bonito, é? Esse tipo de gente, de pessoas assim que foram despreciados pela história oficial, desconhecidos, que ninguém sabe
quem Esses são os teus... Sim, nos meus livros. Os teus heróis são esses. Sim, são esses. Dom Simão, por exemplo. Como é que tu chegasse ao Dom Simão? Me desculpe, eu fiquei curioso. Sim. Se era um homem que pregava, assim, soltamente, Sim. deixou alguma coisa escrita? Alguém reproduziu isso? Eu passei um tempo vivendo na Venezuela e descobri, por azar, por casualidade, descobri algumas páginas que sobreviveram àquele incêndio e sobreviveram também à indiferença dos séculos. Né? Sim. E aí foi uma descoberta para mim importantíssima e comecei a tentar averiguar mais. Eu sou um curioso, um averiguador. Eu sou aquele aluno que pergunta por quê. Sempre fosse assim. Sempre, sim. Depois eu vou te contar, agora lendo o livro, a história da minha primeira expulsão. Mas não agora, vamos esperar um pouquinho. Ele é bem assim todo o tempo. Não pense não de que, comovido com a presença de vocês, ele esteja fazendo alguma coisa diferente. Não, ele é bem assim. E essa é a sua obra. Isso que me parece importante. Né, Eduardo? Eu acho que a fidelidade com que tu te moves em relação a ti mesmo é que é bonito, que comove as pessoas. Sim, sim. Eu gostaria muito de alcançar esse nível assim de perfeito de identidade entre as palavras, os atos, os pensamentos, os sentimentos, o que eu escrevo, o que eu vivo. Sim, o que eu digo, o que eu escrevo, com uma linguagem única, mas falando você não pode corrigir o que disse. Essa é uma Escrevendo vantagem da fala. assim, aí escrevendo sou terrível, sou um autocrítico implacável. Escrevo Tu reescreve muitas vezes? muitas vezes à mão. Pois é, essa é a descoberta importante. Depois, agora sim, que eu te contei já, eu acho a história de que eu me arrependi depois de anos de calúnias contra o computador e agora estou usando o computador, mas na etapa final. Toda a etapa prévia é manuscrita. É o prazer de escrever à mão. Conta para eles quem te chamou a atenção sobre a importância de você escrever à mão, lidar com a mão. Sim, foi o Netti também. O Netti, que era um habitante das sombras, um homem oscuro da noite, triste, neurótico, complicadérrimo. Mas comigo foi muito carinhoso sempre, me ajudou muito. E uma vez ele me disse que eu trabalhava muito no jornalismo, né? Então eu escrevia à máquina. Me disse, você escreve à máquina? Sim. Mas você sabe que está perdendo um dos grandes prazeres da vida, que é o prazer da mão escrevendo sobre o papel. Não vou te dizer mais, mas experimenta. E eu experimentei, nunca mais escrevi a máquina, só para passar em limpo depois a versão final. Era de tambores, impressionante. E lá perto do amanhecer, assim, no fim da noite, chegou um negro velho que tocava, não como Deus, como todos os deuses juntos. Assim? Maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Eu não podia acreditar o que eu estava escutando. Era sagrado, esse homem era sagrado. E então, como eu estava bastante bêbado, reuni coragem para me aproximar a ele. Éramos muito poucos, quase ninguém estava aí. E perguntei, como que você faz para tocar assim? E ele me contestou, eu toco quando me pica a mano. Que traduzido, picar, como é que se diz? Quando coça. Quando a mão coça. Isso. Eu só toco quando a mão coça. Senão, não toco. E isso então, valeu para ti pro resto da vida. Eu escrevo quando a mão coça, senão não escrevo. Não, escrever por obrigação, escrever por um compromisso, sei lá, de consciência ou profissional, não é recomendável. O recomendável, o ideal é escrever só quando a mão coça. E ela coça frequentemente.
Às vezes não. Aí digo, mas minha mão, menininha. E lês muito, eu imagino. Sim, leio, sim. É? Leio de todo, leio coisas mais diversas, assim, mais loucas. Faz bem ler, né? Sim, escrever também. Eu me treinei para ler de tudo, para escrever de tudo, quando eu dirigi eu tinha 22 anos e fui, num ato de responsabilidade histórica, fui eleito diretor de um jornal no Uruguai, com 22 anos. E, para pior, sem pagamento nenhum, porque era, sim, isso era um diário, um jornal de faquires. Ou seja, da esquerda independente, que é o movimento organizado dos faquires. Né? Então, ninguém cobrava aí. Todos fazíamos isso por la fé, sim, por militância. E o promédio de idade da redação era de 20 anos. Era ainda um Uruguai jovem, muito diverso do Uruguai de hoje, que os jovens foram embora, o país envelhecido, triste, sim, mas naquele tempo não. E alguns dias chegávamos a vender quantidades incríveis, 25.000 exemplares, 30.000, daquele jornal feito assim. Às 2, 3 da manhã acabávamos e começávamos a jogar futebol até 5, nos vingando, cada um tinha alguém de quem se vingar. Aquele que me roubou a máquina quando eu estava por escrever a crônica. Aí levava um pontapé. Sim, na redação, jogávamos futebol na redação. E esse foi um tempo maravilhoso para mim, mas também me obrigou a fazer tudo, porque eu fazia o horóscopo, por exemplo, eu era o diretor. Tu era o diretor do horóscopo? Não, total. Eram sempre conselhos pecaminosos, terríveis. Sim, todos eram conduzidos ao abismo, à perdição completa. E isso me produzia uma satisfação imensa. Depois, crônicas de futebol. Crônicas. Que eu escrevi muitas. E até se não tinha cronista policial esse dia, porque às vezes a redação tinha 500, às vezes 5. Como ninguém cobrava, sim, cada um podia ir ou não podia ir. E então, até crônicas policiais, de tudo. Eu escrevia de tudo. E isso foi muito bom, porque naquele tempo no Uruguai não existia na universidade, nem sequer privadas, assim, escolas de jornalismo não tinha. Então, a minha escola de jornalismo e de literatura foi aquele jornal. Porque todos nós, aquela garotada louca que fazia aquele jornal, tínhamos uma coisa muito bonita que se chama entusiasmo. Isso é muito bonito. E entusiasmo é uma palavra grega que significa ter os deuses dentro. Nada mais, porque aí já comecei a me emocionar. Não dá. Agora eu vou ler. Não. Mas então, é um belo depoimento, né? E outra coisa, ele está abrindo mão, naturalmente, de toda a ciência atrás da qual ele poderia se esconder. Ele está falando como se nós hoje estivéssemos bebendo... Hein? Fôssemos computadores de noite. Mas acho que podemos passar para a leitura, vocês acham também? Sim. Hã? Se não querem, eu vou embora agora. Não vai? Já é demais. É? Sim, o tema das mulheres. Mas eu prefiro passar ao livro. Tá certo. Sim, porque no livro tem esses temas todos que você quer também tocar. Estão aqui. Tem muita coisa sobre as mulheres. Metade da humanidade que foi negada pela história oficial durante milênios, séculos ao menos. A metade da humanidade que não figura, só aquela sombra dos heróis, sombra dos próceres, aquela ideia horrorosa de que detrás de cada homem, grande homem, tem uma mulher assim, que reduz a mulher à condição de cadeira, não é?
Eu nunca tinha pensado nisso. É horroroso. Então eu escrevo muito tentando a recuperação dessa memória perdida. De enorme Sim. quantidade de mulheres maravilhosas. Eu não vou ler agora mais do que 2 textos, 3 desses de mulheres, mas tem muitos aqui no livro. E eu sempre tenho algum amigo perverso desses que nunca faltam, Sim. que me diz, ¿por qué no te dejas de joder con las mujeres? Já o sistema te ofereceu de presente a Margaret Thatcher, Sim. Condoleezza Rice, Condoleezza Rice. agora tem a Sarah Palin. Eu acho que é bastante. E o problema não é que eu ache que as mulheres são melhores que nós. Somos todos, metade lixo e metade maravilha, não? Todos. Todos. Mas o problema é a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos. A mesma coisa com os negros também. Sim, sim. E esse caminho que conduz agora à eleição de Obama, por exemplo, Você acha um caminho? foi um caminho cheio de espinas, um caminho de muita dor. E as mulheres também. Não, nunca um direito foi dado de presente por ninguém. Não, sempre foram conquistados, e conquistados em processos que vale a pena recuperar para mostrar como nem sempre a história é ingrata, não? Que às vezes recompensa os sacrifícios, às vezes não. Você acha mesmo que... Desculpe, mas eu não posso deixar passar. Eu tenho o mesmo defeito que seu, eu sou jornalista, aí é uma droga. Mas você acha mesmo que abriu-se um caminho com a eleição do Obama? Não, só no sentido de que já era hora de que houvesse um presidente negro nos Estados Unidos, como já era hora de que Bolívia, que tem maioria de indígenas, tivesse um presidente índio como Evo Morales, já era hora de que Chile tivesse uma presidenta mulher, como Michelle Bachelet. Isso é igualdade de oportunidades, ou ao menos avanço no caminho da igualdade de oportunidades, que não significam que uns sejam melhores do que os outros. Às vezes os discursos de Obama e de McCain eram perigosamente parecidos, mas isso é uma outra história. O importante é o fato de que em um país como os Estados Unidos, Obama possa ser presidente. Imagina que... Você sabe qual foi o maior sucesso do cinema norte-americano, Hollywood, antes do cine sonoro, na época do cine mudo, como se diz em português? Sim, o cinema mudo. Cinema mudo. Nos longos anos do cinema mudo, qual foi o maior sucesso? De ingressos, que acumulou fortunas. Um filme chamado The Birth of a Nation, O Nascimento de uma Nação, de Griffith. De Griffith. Esse foi o maior sucesso. É mesmo? Eu não tinha essa informação. Sim. Foi o único caso de um filme estreado na Casa Branca e aplaudido de pé pelo presidente Woodrow Wilson, porque Woodrow Wilson era o autor dos textos do filme. E o filme, esse filme de tanto sucesso, tão venerado pelos críticos até agora, é um canto de alabança ao Ku Klux Klan. Sim? O filme é um hino ao Ku Klux Klan. A última cena do filme, Jesus em pessoa, desce do céu para abençoar o Ku Klux Klan. É um filme infame, absolutamente infame. Então, num país assim, a eleição do Obama, eu acho que é importante. Quando você pensa que essas coisas aconteciam faz pouco tempo atrás, e que o próprio presidente da nação, Woodrow Wilson, que passa por ser um campeão da liberdade, fazia os textos, porque era mudo o filme. Sim. Mas os textos falavam da importância de Ku Klux Klan para recuperar a supremacia branca. E era o presidente que fazia isso.
Faz 15 minutos, em termos históricos, quanto? Menos de um século, 80 anos. Então, sim, Mas que de eu qualquer acho modo é importante. muito significativo, não é? Ah. É muito significativo. Agora vou ler, não Agora vou vai. dar mais bola, não. Porque senão vamos ficar falando o tempo tu lês todo. e a gente pode se manifestar? Não. Ou tu continua lendo? Proibido, porque senão vão jogar ovo podre, coisas assim. Não. Tá certo, Não, tá combinado então. Joguem Não. depois. Eu queria... Espera, a ver como que eu faço O com que isso. tu faz? Peraí, Não tem suporte, alguma coisa para colocar isso? Não. vou dar um jeito, peraí. Não, ninguém é perfeito, está bem. Hã? Está bem assim. Espera. Não, espera. não, assim tu vai fazer um grande sacrifício. Não é muito sacrificado, não. E... Quem sabe eu sento do teu lado e seguro para ti. Não, está bem assim. Até eu posso depois procurar trabalho como contorcionista. Ó, então. Tem um relato que é uma síntese do livro, do que o livro quis ser e dizer, que se chama O Herói, e que diz assim: como teria sido a guerra de Troia contada a partir do ponto de vista de um soldado anônimo, um grego qualquer, ignorado pelos deuses, desejado apenas pelos abutres que sobrevoam as batalhas, um camponês metido a guerreiro, cantado por ninguém esculpido, obrigado a matar e sem o menor interesse morrer pelos olhos de Helena, teria pressentido esse soldado o que Eurípides confirmou depois, que Helena jamais esteve em Troia, que só sua sombra esteve lá, que 10 anos de matanças ocorreram por causa de uma túnica vazia? E se esse soldado sobreviveu, o que recordou? Sabe-se lá, talvez o cheiro da dor e nada mais, o olor del dolor e mais nada. 3000 anos depois da queda de Troia, os correspondentes de guerra Robert Fisk e Franz Sevilla nos contam que as guerras têm cheiro. Eles estiveram em várias, sofreram por dentro, conhecem esse cheiro de podridão, quente, doce, pegajoso, que se mete por todos os poros e se instala no corpo. Eu falava de perguntas, explicando a origem desse livro e de quase todos. E essa foi uma pergunta que eu me fiz. Nunca escrevi isso, mas agora sim. Anos depois, faz muito tempo, quando eu visitei as cavernas as covas de Altamira, as pinturas pré-históricas, as primeiras pinturas pré-históricas descobertas, não? Lá estão, pintadas nas paredes, nos tetos das cavernas, essas figuras, bisontes, alces, ursos, cavalos, águias, mulheres, homens. Não têm idade. Nasceram há milhares de anos, mas nascem de novo cada vez que alguém as vê. Como puderam nossos remotos avós pintar de maneira tão delicada? Como puderam eles, aqueles brutamontes que lutavam mano a mano contra feras, criar figuras tão cheias de graça? Como puderam eles desenhar essas linhas voadoras que escapam da pedra e vão-se embora pelos ares? Como eles puderam? Ou seriam elas? A pergunta ficou lá esperando. Eu li muitos livros sobre pintura pré-histórica para ver se alguém tinha imaginado a possibilidade de que essas maravilhas fossem obra de mulheres.
Nunca, ninguém. Não, você está bem assim. Ele tem razão. Você narra tudo, né? São femininos os símbolos da Revolução Francesa. Mulheres de mármore ou de bronze, poderosas tetas nuas, gorros frígios, bandeiras ao vento. Mas a Revolução proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e quando a militante revolucionária Olympia de Gouges propôs a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, foi presa, o Tribunal Revolucionário a condenou à guilhotina e cortou sua cabeça. Ao pé do cadafalso, Olympia perguntou: se nós, mulheres, estamos capacitadas para subir até a guilhotina, por que não podemos subir até as tribunas públicas? Não podiam falar, não podiam votar. A convenção, o Parlamento Revolucionário, tinha fechado todas as associações políticas femininas e havia proibido que as mulheres discutissem com os homens em pé de igualdade. As companheiras de luta de Olympia de Gouges foram todas trancadas no manicômio, e pouco depois de sua execução foi a vez de Manon Roland. Manon era a esposa do ministro do Interior, mas nem isso a salvou. Foi condenada por sua antinatural tendência à atividade política. Ela havia traído sua natureza feminina, feita para cuidar do lar e parir filhos valentes, e tinha cometido a insolência mortal de meter o bedelho nos masculinos assuntos de Estado. E a guilhotina tornou a cair. E uma outra pergunta também que me acompanhou durante anos, que tem que ver com os negros. É uma pergunta muito simples. Adão e Eva eram negros? Na África começou a viagem humana pelo mundo. Dali nossos avós se lançaram à conquista do planeta, e os que mais se afastaram da África, os que mais se afastaram do Sol, receberam os tons mais pálidos na divisão das cores. Agora nós todos, as mulheres e os homens, arco-íris da Terra, temos mais cores que o arco-íris do céu, e somos todos africanos emigrados. Somos todos africanos emigrados. Talvez nos neguemos a recordar nossa origem comum, porque o racismo produz amnésia, ou porque acaba sendo impossível para nós acreditarmos que naqueles tempos remotos o mundo inteiro era nosso reino, imenso mapa sem fronteiras, e nossas pernas eram o único passaporte necessário. Uma outra história desconhecida que é posterior àquela do Ku Klux Klan, do The Birth of a Nation, que tem que ver com o sangue. Era de cordeiro o sangue das primeiras. Corria o rumor de que aquele sangue fazia crescer lá no corpo. Em 1670, a Europa proibiu a experiência. Muito tempo depois, por volta de 1940, as pesquisas de Charles Drew
contribuíram com técnicas novas para o processamento e armazenamento de plasma. O mérito de suas descobertas, que salvaram milhões de vidas durante a Segunda Guerra Mundial, fez com que Drew fosse o primeiro diretor do Banco de Sangue da Cruz Vermelha nos Estados Unidos. Durou, não muito, 8 meses no cargo. Em 1942, uma ordem militar do Pentágono proibiu que o sangue negro se misturasse com o sangue branco nas transfusões, para que não se desse por injeção o que estava proibido na cama, não? Essa mistura. Sangue negro, sangue branco, isso é pura estupidez, disse Drew, e se negou a discriminar o sangue. Ele entendia do assunto. Era cientista e era negro. Então renunciou, foi renunciado. A história oficial do Brasil continua chamando de inconfidências, ou seja, deslealdades, as primeiras rebeliões pela independência nacional. Antes que o príncipe português se transformasse em imperador brasileiro, houve várias tentativas patrióticas. As mais importantes foram a Inconfidência Mineira, em Ouro Preto, que em 1789 morreu no Ovo, e a Inconfidência Baiana, que em 94, em Salvador, e se prolongou durante 4 anos. O único protagonista da Inconfidência Mineira que foi enforcado, esquartejado, era um militar de baixa patente, Tiradentes. O de Baiana durou mais, chegou mais longe. Não apenas lutou por direitos sem distinção de raças. Quando já tinha corrido muito sangue e a rebelião havia sido vencida, o poder nacional indultou os protagonistas, com 4 exceções: Manuel Lira, João do Nascimento, Luiz Gonzaga e Lucas Dantas foram enforcados e esquartejados. Os 4 eram negros, filhos ou netos de escravos. Há quem acredite que a justiça é cega. Não quero se cair, não quero ficar castrado, melhor que caia. Que sia sobre o livro. Não, mas ficou melhor assim, você está mais à vontade. Esse livro tem uma capa com uma figura lindíssima, maravilhosa. E vale a pena contar a história dessa figura. Desde sempre, os escultores africanos trabalham cantando. E não param de cantar até concluírem suas obras, para que a música entre nelas e nelas continue soando. Em 1910, Leo Frobenius ficou vesgo diante das antigas esculturas que encontrou enterradas na Costa dos Escravos. Tão alta era sua beleza que o explorador alemão achou que eram obras gregas, trazidas de Atenas, ou criações da Atlântida perdida. E seus colegas concordaram. A África, filha do desprezo, mãe de escravos, não podia ser a autora daquelas maravilhas. Mas era. Aquelas efígies cheias de música tinham sido criadas fazia uns quantos séculos no umbigo do mundo, em Ifé,
o sagrado lugar onde os deuses iorubas tinham dado nascimento às mulheres e aos homens. E na África continuava nascendo um manancial incessante de arte digna de ser celebrada e digna de ser roubada. Parece que Paul Gauguin, homem bastante distraído, pôs sua assinatura num par de esculturas do Congo. O erro foi contagioso. A partir de então, Picasso, Modigliani, Klee, Giacometti, Ernst, Moore e muitos outros artistas europeus também cometeram o mesmo engano e com frequência. Saqueada pelo direito colonial, a África nem ficou sabendo do muito que lhe deviam as mais deslumbrantes conquistas da pintura e da escultura da Europa do século XX. A primeira parte eu vou contar, porque é muito breve, que é quando eu tinha 9 anos de idade. E eu lembro isso, vocês vão ver por que eu lembro ainda. E aos 9 anos de idade, na escola, escuto que a maestra disse que o conquistador espanhol Vasco Núñez de Balboa tinha sido o primeiro homem que viu os 2 mares, os 2 oceanos, desde um pico de Panamá. O primeiro homem. Aí eu levantei a mão. Senhorita, que nene. Os índios eram cegos. Fora! Foi a minha primeira expulsão na vida. Depois houve outra. Os nomes no milho, na batata, no tomate, no chocolate, e nas montanhas e nos rios da América. Quem? Hernán Cortés, Francisco Pizarro. E os que moravam lá eram mudos. Os peregrinos do Mayflower ouviram. Deus dizia que a América era a terra prometida. E os que viviam lá eram surdos. Depois, os netos daqueles peregrinos do norte se apoderaram do nome e de todo o resto. Agora, americanos são eles. E nós, que vivemos nas outras Américas, que somos marcianos. Dos primeiros americanos, por citar 2 exemplos só, no meu país, Uruguai, a avenida mais longa se chama Rivera, em homenagem ao presidente que mandou matar os últimos charrúas, os últimos índios charrúas, numa armadilha infame. E na Argentina, a estátua mais alta de todas as estátuas do país é a estátua do general Roca, autor do genocídio dos índios da Patagônia. Milhares de mortos sem sepultura vagam pelas pampas argentinas. São os desaparecidos da última ditadura militar. A ditadura do general Videla aplicou, em escala jamais vista, a desaparição como arma de guerra. Aplicou, mas não inventou. Um século antes, o general Roca tinha utilizado contra os índios essa obra-prima da crueldade, que obriga a cada morto a morrer várias vezes e que condena seus queridos a enlouquecer perseguindo sua sombra fugidia. Na Argentina, como em toda a América, os índios foram os primeiros desaparecidos. Desapareceram antes de aparecer. O general Roca chamou de conquista do deserto sua invasão das terras indígenas. A Patagônia era um
um espaço vazio, um reino do nada, habitado por ninguém. E os índios continuaram desaparecendo depois. Os que se submeteram e renunciaram à terra e a tudo, foram chamados de índios reduzidos. Reduzidos até desaparecer. Como esse livro, Espelhos, é uma homenagem à diversidade humana, uma tentativa de recuperação das cores perdidas, do arco-íris terrestre, em todas as suas dimensões, em toda a sua beleza, secreta beleza. E também inclui alguns textos sobre a diversidade sexual, de homenagem à diversidade sexual. Vou elegir porque já que falamos de computadoras, cada dia de computadores, cada dia que abrimos o computador para trabalhar com ele, deveríamos começar dando as graças, dizendo obrigado ao inventor do computador, Alan Turing. Essa é a história do Alan Turing. Trabalhando para a inteligência britânica, Alan Turing tinha ajudado a abreviar a Segunda Guerra Mundial. Ele inventou a máquina capaz de decifrar os indecifráveis códigos do alto comando militar da Alemanha. Naquela altura, já tinha imaginado um protótipo de computador eletrônico e havia assentado as bases teóricas da informática moderna. Depois dirigiu a construção do primeiro computador que operou com programas integrados. Jogava intermináveis partidas de xadrez com a máquina e formulava perguntas que a enlouqueciam. Mas não foram máquinas, foram policiais de carne e osso. E aqueles que no ano 1952 o prenderam em Manchester por indecência grave. Submetido a julgamento, Alan Turing declarou-se culpado de homossexualidade. E como a homossexualidade era crime, mas também era doença, para que o libertassem, Turing aceitou se submeter a um tratamento de cura. O bombardeio de drogas deixou o impotente, cresceram tetas nele, trancou-se, já nem ia à universidade, ouvia murmúrios, sentia olhares que o fuzilavam pelas costas. Antes de dormir, como de hábito, comia uma maçã. Certa noite, injetou cianureto na maçã que ia comer. El amor que pasa, la vida que pesa, la muerte que pisa. O amor que passa, a vida que pesa, a morte que pisa. Há dores inevitáveis. E é assim mesmo, não tem jeito. Mas as autoridades planetárias acrescentam dor a dor. E ainda por cima nos cobram por esse favor. Em dinheiro pagamos cada dia o imposto do valor agregado. E em infelicidade pagamos cada dia o imposto da dor agregada. A dor agregada se disfarça de fatalidade do destino, como se fossem a mesma coisa. A angústia que nasce da fugacidade da vida e a angústia que nasce da fugacidade
do emprego. Sobre um símbolo do nosso tempo, que é o muro. E esse é um mundo de muros. Por não falar dos muros das cidades modernas, assim, que protegem os bairros privilegiados, mas os outros muros como aquele muro de Berlim, que era notícia de cada dia. Me lembro muito bem, de manhã à noite, líamos, víamos, escutávamos o muro da vergonha, o muro da infâmia, a cortina de ferro. Finalmente, esse muro, o muro de Berlim, que merecia cair, caiu. Mas outros muros brotaram e continuam brotando no mundo, embora sejam muito maiores que o de Berlim. Deles fala-se pouco ou não se fala nada. Pouco se fala do muro que os Estados Unidos estão erguendo na fronteira mexicana, e pouco se fala das cercas de arame farpado de Ceuta, Melilla. Quase nada se fala do muro de Cisjordânia, que perpetua a ocupação israelita de terras palestinas e será 15 vezes mais longo que o muro de Berlim. E nada se fala do muro do Marrocos, que perpetua o roubo da pátria saharaui pelo reino marroquino e mede 60 vezes mais do que o muro de Berlim. Por que será? Por que será que há muros? Por que será que há muros tão altisonantes e muros tão mudos? Por que será? E me humilha cada café da manhã contando sonhos. Meus sonhos são de uma mediocridade inconfessável, são sonhos horrorosos, que eu chego tarde, não perco o avião, ou que eu estou brigando com um burocrata por um formulário que não entendo, essas coisas. E os sonhos dela ela ingressa na noite como quem entra no cinema. E depois me humilha, claro, sim. A única vez que eu tive um sonho contável, um sonho possível, foi, não vou contar agora completo porque seria muito longo, mas foi quando estava escrevendo esse livro, Espelhos, que eu sonhei que pegava um táxi. Então dizia o taxista: agora me leva a Paris no ano 1792. Agora a Ouro Preto, mais ou menos nesse mesmo período. Aí o taxista me levava. Agora vamos para trás, os tempos da Imperatriz Teodora, na Ravenna. Pode? Posso, sim. E ele me levava a todos os lugares que eu indicava. Era uma significação do livro, através de um sono. Sono ou sonho? Sonho, através de um sonho. E agora vou contar um sonho da Helena que tem que ver com essa histeria da insegurança, não? Coletiva, que é um signo também do nosso tempo. Dormindo nos viu. Helena sonhou que fazíamos fila em algum aeroporto. Uma longa fila. Cada passageiro levava debaixo do braço o travesseiro no qual tinha dormido a noite anterior. Os travesseiros iam passando através de uma máquina que lia os sonhos. Era uma máquina detectora de sonhos perigosos para a ordem pública. O século XX, que nasceu anunciando paz e justiça, morreu banhado em sangue, deixou o mundo muito mais injusto do que o mundo que havia encontrado. O século XXI, que também nasceu anunciando paz e justiça, está seguindo os passos do século anterior. Lá na minha infância, eu estava convencido de que tudo o que na Terra se perdia ia parar na Lua. Tudo, qualquer objeto, qualquer coisa que se perdia, ia parar na Lua. No entanto, os astronautas
não encontraram sonhos perigosos, nem promessas traídas, nem esperanças rotas. Se não estão na lua, onde estão? Será que na terra não se perderam? Será que na terra se esconderam? Será que estão esperando nós, a nós outros, esperando-nos, a nosotros los humanitos? Darwin nos informou que somos primos dos macacos, não dos anjos. Depois ficamos sabendo que vinhamos da selva africana, que nenhuma cegonha nos havia trazido de Paris. E não faz muito tempo ficamos sabendo que nossos genes são quase iguaizinhos aos genes dos ratos. Já não sabemos se somos obras-primas de Deus ou piadas do diabo. Nós, os humaninhos, os exterminadores de tudo, os caçadores do próximo, os criadores da bomba atômica, da bomba de hidrogênio e da bomba de nêutrons, que é a mais saudável de todas porque liquida as pessoas, mas deixa as coisas intactas. Os únicos animais que inventam máquinas, os únicos que vivem ao serviço das máquinas que inventam, os únicos que devoram sua casa, os únicos que envenenam a água que lhes dá de beber e a terra que lhes dá de comer, os únicos capazes de se alugar ou se vender e de alugar ou vender seus semelhantes, os únicos que matam por prazer, os únicos que torturam, os únicos que violam e também os únicos que riem, os únicos que sonham acordados, os que fazem seda da baba dos vermes, os que convertem o lixo em beleza, os que conviertem a basura em hermosura, os que descobrem cores que o arco-íris desconhece, os que dão novas músicas às vozes do mundo e criam palavras para que não sejam mudas, nem a realidade, nem sua memória. Obrigado.